Graça e paz, meus amados e queridos irmãos, que Deus em Cristo vos abençoe. Neste momento gostaria de estar trazendo uma palavra para a nossa reflexão. Farei o meu trabalho aqui neste momento, aproveitando esta paisagem aqui para estar compartilhando a palavra de Deus aos vossos corações. Aqui é uma estrada, que vai para algum lugar. E olhando para esta estrada, eu lembro de um versículo da palavra de Deus que o próprio Senhor Jesus, nosso Mestre, ele diz: porfiai por entrar pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por este caminho, pelo caminho largo. Mas ele diz: portanto eu vos digo, porfiai por entrar pela porta estreita, porque apertado o caminho que conduz à vida, e poucos há que a encontrem. O Senhor Jesus, ele, na sua palavra, ele nos mostra o caminho da salvação. Você pode ver que desde Mateus a João, os ensinamentos de Cristo é: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. A mensagem de Cristo é uma mensagem de redenção, é uma mensagem, a mensagem da cruz, é a mensagem da salvação. O próprio Deus, nosso Pai, Criador dos céus e da terra, Ele nos amou de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, para que todos aqueles que nele crê não pereçam, mas tenham vida eterna. Em João capítulo 1, começa dizendo: no princípio era a palavra, no princípio era o verbo. Então o verbo quer dizer palavra. Eu vou falar mais abreviado para que todos possam entender. No princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Todas as coisas foram feitas pela palavra, e sem a palavra nada do que foi feito se fez. Em Gênesis capítulo 1, no verso 1 começa dizendo: no princípio criou Deus os céus e a terra, e Deus falou: haja luz, e houve luz. E quando Deus ele fala ali no início da criação, ele libera uma palavra, e pelo poder da palavra de Deus, tudo é criado. E João capítulo 1 começa dizendo que no princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Então, sem a palavra, nada do que foi feito se fez. Então, se Deus não liberasse ali a palavra, nada do que foi feito teria sido formado. Então, a palavra se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e cheio de verdade. Então, a palavra é o próprio Cristo. 1 João, epístola de 1 João, no capítulo de número 5, no verso 7, diz: porque 3 são os que testificam no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito, e os 3 é um só. Então, em Mateus capítulo 7, quando Jesus ele traz esta parábola dos 2 caminhos, dizendo: porfiai por entrar pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que leva à perdição, ele está dizendo: eu sou. Quando Jesus ele está anunciando ali aos discípulos, dizendo que ele diz: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se eu não fosse, eu vos teria dito, pois vou preparar lugar, e se eu for, eu voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. E ele diz: e vós sabeis o caminho. Aí Tomé diz: Senhor, não sabemos para onde vai, como saberemos o caminho? Aí Jesus fala para Tomé: Tomé, estás há tanto tempo comigo e não conhece ainda o caminho? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, Jesus ele mostra para nós, desde Mateus, Marcos, Lucas e João, o caminho da salvação. E ele diz para Tomé: Tomé, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, quando nós meditamos nesta passagem, a gente está tendo a visão, tendo o conhecimento de que
só existe salvação por meio de Jesus. Só existe salvação por meio de Cristo. Então Jesus, ele diz: eu sou o caminho. Eu sou o único caminho para a salvação. Eu sou o único que pode salvar. Eu sou o único que pode libertar. Eu sou o único que pode transformar. Quando Jesus ele morre, ao terceiro dia ele ressuscita, ele fica 40 dias com os discípulos dando as suas últimas instruções. E disse: olha, ide por todo mundo, apregoai o meu evangelho a toda criatura, e ensinai-vos a guardar todas as coisas que vós tenha aprendido. E ele diz: e em meu nome expulsarão demônios, em meu nome curarão os enfermos, em meu nome libertarão. Então, no nome de Jesus, nós temos a salvação. No nome de Jesus, nós temos a cura. No nome de Jesus, nós temos o que precisamos. Então, só por meio de Jesus Cristo, nós temos a salvação. Aí Jesus, ele mostra o caminho dizendo: porfiai ou esforçai por entrar pela porta estreita, porque o reino do céu é tomado pelo esforço. É o esforço de renunciar, abrir mão de si mesmo. Quando Jesus ele diz: olha, se alguém quiser me seguir, ou se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, pegue a sua cruz dia após dia e sigam-me. Então Jesus, ele nos mostra o caminho dizendo: olha, o caminho é atrás de mim, o caminho é após mim, é depois de mim. Você vem me seguindo. Ele diz: segue-me, sigam as minhas pisaduras, sede, pois, meus imitadores. Efésios 5, no capítulo 5, ele diz: sede, pois, imitadores de Cristo, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou. Então hoje eu trago esta palavra para a nossa reflexão, dizendo: olha, o caminho da salvação é Cristo. E é por meio de Cristo que nós vamos ser salvos. Em 1 João, capítulo de número 3, João ele começa dizendo: quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos feitos filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele, mas você conhece o caminho. Hoje, nesta mensagem, neste vídeo, por meio deste vídeo, estou te apresentando o caminho da salvação, que é Jesus, somente por Jesus, porque o único que morreu na cruz do Calvário pela humanidade foi Cristo. O único que morreu e ressuscitou ao terceiro dia, o único que teve a capacidade, por meio do amor, de entregar-se a si mesmo pela nossa salvação e pagou um alto preço pelos nossos pecados, pagou um alto preço com o seu sangue derramado da cruz do Calvário pelos nossos pecados, foi Jesus. O único que morreu e ressuscitou ao terceiro dia, que deu a vida pela salvação da humanidade, foi Jesus. Não foi Pedro, não foi Tiago, não foi João, não foi Maria, não. Se você for no túmulo de Jesus, no túmulo de Tiago, no túmulo de Maria, no túmulo de Pedro, lá está escrito: aqui jaz, aqui jaz, aqui jaz. Mas se você for no túmulo de Jesus, tem uma placa muito grande que está escrito: ele não está mais aqui, Jesus ressuscitou. E hoje ele habita em nossos corações. Hoje ele está presente por meio do Espírito Santo, por meio da palavra. Quando você se aproxima da palavra, você se aproxima de Cristo. Quando você se aproxima do Espírito Santo, você se aproxima de Cristo. Então, hoje temos o caminho da salvação, que é Cristo, por meio da palavra e por meio do Espírito Santo. E ele diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então a própria palavra é a verdade, e a verdade que nos liberta. Jesus diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então hoje eu trago para vocês esta mensagem da redenção, a mensagem da salvação, dizendo: Jesus é o caminho, Jesus ele é a verdade e ele é a vida. E o próprio Senhor Jesus, ele traz uma mensagem dizendo: o ladrão veio, senão a roubar, matar e destruir. E Jesus diz: mas eu vim para que tenhas vida e tenhas em abundância. Jesus, ele oferece a vida, mas para
como eu posso alcançar esta salvação, como eu posso alcançar esta vida, como eu posso alcançar esta vida abundante que Ele oferece para mim. Ele diz: eu sou a porta. Aquele que entrar por mim salvar-se-á, entrará, sairá e achará descanso para as vossas almas. Jesus, Ele oferece descanso. Ele diz: olha, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. O céu é um lugar de descanso eterno, de paz eterna, de glória eterna. É um lugar onde não haverá mais dor, pranto, onde não haverá mais sepulcro, onde não haverá mais morte, onde não haverá mais os problemas que acontecem neste mundo. E Jesus diz: eu vim para que tenhas vida e tenhas em abundância. Mas a vida que Jesus nos oferece é uma vida eterna. É uma vida, aleluias, que vai durar para a eternidade. Nós somos seres eternos, mas o caminho que nós vamos, que vai nos levar ao céu, ou ao inferno, ou à perdição, nós escolhemos hoje. É as nossas escolhas, é as nossas decisões, as nossas ações que vai determinar para onde vamos passar a nossa eternidade. Aí Jesus diz: o caminho estreito leva à vida, o caminho largo à perdição. A escolha é sua. O caminho estreito é um caminho de renúncia, aonde eu abro mão do meu eu, das minhas vontades, dos meus prazeres, do meu querer, para alcançar a salvação. Jesus diz: se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, pegue a sua cruz dia após dia e segue-me. Se alguém quiser vir, não é obrigado. Se eu não quiser Jesus, você não é forçado, você não é obrigado. Mas Ele está te oferecendo, Ele está mostrando para você que o caminho da salvação é um caminho que você é necessário aceitá-lo. É necessário entregar sua vida para Ele. É necessário você renunciar e carregar sua cruz. Mas eu não quero, não tem problema. Você pode ir pelo caminho largo. É o caminho da facilidade, é o caminho que você pode fazer o que quer. Você pode viver do seu jeito, bebe, fuma, se droga, se prostitui, tem o tanto de mulher que quer, tem o tanto de homem que quer, pode viver do teu jeito, não precisa dar satisfação a ninguém. Mas o caminho vai te guiar para o abismo profundo, para a perdição eterna. Mas Jesus está dizendo: porfiai por entrar pela porta estreita, porque apertado é o caminho que leva à vida. E poucos são os que entram por este caminho. Por quê? Porque nem todos querem abrir mão das suas paixões, nem todos querem abrir mão das suas vontades, nem todos querem abrir mão dos seus prazeres. Mas João diz em 1 João capítulo 2, não ameis o mundo, nem o que no mundo há, porque tudo o que há no mundo há, desejos da carne, desejos dos olhos e soberba da vida, não é do Pai, mas é do mundo. O mundo passa com as suas paixões, com as suas vontades, com seus desejos, mas aqueles que fazem a vontade de Deus permanece para sempre. Talvez hoje pode aparecer uma proposta ruim, porque vai tirar sua liberdade, vai tirar o seu livre-arbítrio. Mas pelo contrário, esta oportunidade está te libertando. Te libertando do quê? Da escravidão do pecado, da escravidão da sua própria vontade. Aonde pensamos que estamos livres, mas estamos presos, escravizados às nossas próprias vontades e paixões, porque não temos o autocontrole. Ah, mas eu sou livre, eu faço o que eu quero. Fica sem beber, para ver se você verdadeiramente é livre. Você que tem o costume de beber todo dia, você que tem o costume de beber todo fim de semana, fica um fim de semana sem beber para ver se não faz falta. Fica sem se prostituir para ver se não faz falta. Fica sem usar sua droga para ver se não faz falta. Então uma pessoa que é livre, ela consegue dizer não para a sua vontade. Mas uma pessoa que não consegue dizer não para a sua vontade é uma pessoa que é escrava da sua vontade, é escravo de si mesmo, é escravo do seu eu, é escravo do seu orgulho, dos seus prazeres, das suas luxúrias, das suas vaidades. Mas aquele que é, aleluias, que é livre em Cristo, ele tem controle, ele sabe dizer não, isso não me leva para o céu, isso não me edifica, isso não me salva. É o que Paulo diz: todas as coisas não são lícitas,
Todas as coisas me são permitidas, mas nem tudo me edifica. Tudo me é permitido, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. E somente por meio de Cristo temos este domínio, porque é fruto do Espírito. O fruto do Espírito é gozo, é amor, é fé, é longanimidade, mansidão e domínio próprio. Somente por meio do Espírito Santo que conseguimos ter este domínio, que conseguimos controlar a nossa carne. Ah, mas eu já estou salvo, estou em Cristo. Realmente pensamos assim. Mas verdadeiramente o que demonstra que estamos em Cristo Jesus é quando nós temos controle sobre a nossa carne. É o que está escrito em Romanos capítulo 8, no verso de número 1. Paulo ele começa dizendo: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Mas quem estão em Cristo Jesus? Aqueles que já não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque aqueles que estão segundo a carne, os que são segundo a carne, inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são do Espírito, inclinam-se para as coisas do Espírito. E a Bíblia fala que os que estão na carne não podem agradar a Deus. Então, estar em Cristo Jesus estar liberto da carne, liberto de si mesmo, das suas paixões. É já não ser mais influenciado pelos prazeres, já não ser mais influenciado pelas vontades, já não ser mais influenciado pelo seu querer, mas é influenciado pelo Espírito Santo, influenciado pela vontade de Deus. É o que está escrito na palavra do Senhor. No capítulo de número 100, o salmista Davi diz: celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra e servi ao Senhor com alegria. Então quem realmente está em Cristo Jesus, eles têm alegria em servir a Deus, tem alegria em fazer a vontade de Deus, tem alegria em se ofertar, se oferecer, dizer: eu sou servo de Deus. E a Bíblia fala que aqueles que perseveram até o fim, na fidelidade, na obediência, em honrar a Deus, vai alcançar a vida eterna, vai ter a salvação no último dia. Ah, mas eu prefiro viver na liberdade. A Bíblia fala que assim como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. O povo comia, vendia, bebia, casavam-se, davam-se casamento, faziam o que queria. É o que estamos vivendo nos dias de hoje, achando que Cristo não vai voltar, porque muitos, desde a minha infância, têm ouvido isso, que Jesus vai voltar, nunca voltou. Mas Ele voltará. Às vezes não volta para toda a humanidade, mas vai voltar individualmente para mim e para você. E se um dia chegar o dia da nossa hora, você está pronto? Se Jesus voltar agora para você, como está a sua vida? Já parou para pensar? Então, ele diz: aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Porque aquele que perder a sua vida por amor de mim e do meu evangelho, a salvará. Porque aqui adianta o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma. De que adianta o homem granjear o mundo todo, viver o mundo todo, conhecer o mundo todo e perder a sua salvação? Jesus pode voltar a qualquer momento para você. E como está a sua vida? Será se você está pronto para encontrar com o Senhor teu Deus? Será que se Jesus voltar agora, Ele te achará pronto, preparado realmente? Como está a sua mente diante de Deus, os seus olhos, o seu coração? Como está a nossa vida diante de Deus? Esta é a minha preocupação. É a minha preocupação todo dia, de que se Jesus voltar, como está a minha vida diante dEle? Esse é um exame que nós precisamos fazer, como diz a palavra: examine-se, pois, o homem a si mesmo. É um exame que a gente precisa fazer, se colocar diante do espelho das Escrituras e dizer: Senhor, como está a minha vida diante do Senhor? O que eu preciso melhorar? Onde eu preciso mudar? Será se a minha vida está agradável a Ti, Senhor? O que não tem Te agradado em mim? Será se temos essa preocupação de estar sempre tirando algo de nós para estarmos prontos para passar para o caminho estreito? Porque o caminho estreito é onde é necessário abrir mão de bagagens. É necessário abrir mão de coisas que vai atrapalhar nós passar por o caminho estreito. Jesus está voltando.
E ele está dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E somente há dois caminhos. Não existe três, não existe quatro. Eu não quero o céu nem o inferno. Não existe isso. É um ou outro. Quando você vira as costas para um, está aceitando o outro. Quando está aceitando um lado, está virando as costas para o outro. Então é natural. Quando você rejeita a salvação, está aceitando a perdição. Quando rejeita a perdição, está aceitando a salvação. Não existe meio termo, não existe outros caminhos. Eu não posso te enganar, não posso te iludir, dizendo que Deus vai te aceitar do jeito que você é, sendo que a própria palavra diz: sem santificação ninguém verá a Deus. E não existe outro caminho para a santificação se não for pelas Escrituras, pela palavra de Deus. Somente pela palavra, somente pela a santa palavra de Deus, que adquirimos a sabedoria e a santificação que precisamos para encontrar com o Senhor nosso Deus. E Ele está te convidando para a santificação. Ele está te convidando para ser mais santo, como diz em Apocalipse: aquele que é santo, seja santo mais ainda. Aquele que é justo, pratique a justiça mais ainda. Mas aquele que é sujo, suje-se mais ainda. Mas você quer ir para o céu, e eu também quero. Então vamos nos preparar, vamos nos voltar mais para Cristo, vamos abandonar as coisas do mundo, como Ele diz: não ameis o mundo, porque aquele que ama o mundo se constitui inimigo de Deus. Aquele que é amigo do mundo se constitui inimigo de Deus. Então vamos deixar as coisas do mundo, como está escrito em Colossenses capítulo 3, aquele que já ressuscitou com Cristo, busque as coisas que são de cima, aonde Cristo está sentado à direita do trono de Deus, e não pense nas coisas da terra, mas pense nas coisas que são de cima, e ocupe a sua mente com as coisas de Deus. E assim vamos conseguir ter domínio, vamos conseguir vencer o mundo, o sistema, o pecado, a vaidade, o eu, o ego, porque o maior inimigo das nossas almas é Satanás, e o segundo maior inimigo das nossas vidas é o nosso eu. Quando está escrito ali também em Gálatas capítulo 5, Paulo ele diz: digo porém, andai em espírito e não cumprireis as vontades da carne, porque a carne ela briga contra o espírito e o espírito contra a carne, para que estes se oponham um ao outro, para que nenhum dos dois faça o que quer. Mas aquele que é mais alimentado é o que vence. Então alimente o seu espírito com as palavras de Deus, com as coisas de Deus, com oração, jejum, com santificação, e enfraqueça a sua carne, ou fortaleça a sua carne com suas paixões, com a luxúria, com a prostituição, com o pecado, com as suas próprias vontades, e enfraqueça o espírito, e assim você vai determinar onde você vai passar a sua eternidade, se vai ser no céu ou na perdição eterna. Jesus te alerta hoje. Como está a sua vida? Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus, e que Deus em Cristo vos abençoe. E fica uma palavra de aviso para você e para mim também, e para todos nós. Jesus está voltando. Eu tenho que cuidar da minha salvação, você da sua, e cada um cuide da sua própria salvação, porque a salvação é individual. Às vezes ocupamos o nosso tempo olhando para fulano, beltrano, ciclano, esquecendo de olhar para nós mesmos. Olhe para si e eu olho para mim, e nós olhamos para nós, e assim vamos vencendo vencendo o mundo, vencendo o pecado, vencendo o nosso eu, e juntos vamos morar no céu de glória e adorar o nosso Senhor face a face. Espero você lá no céu, e ore por mim, eu estarei orando por você, para que juntos possamos alcançar a vitória em nome de Jesus. Fique na paz do Senhor Jesus, e até o próximo vídeo.